Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, amém? Convido a todos a abrir as vossas Bíblias no livro do evangelista Lucas, capítulo 23, e versículo 26. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de alegria nós estarmos na casa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, porque nós alcancemos a misericórdia e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Leiamos a palavra do Senhor que diz: E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, esta passagem narra um pouco da história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele estava a caminho do Gólgota. E podemos imaginar ou observar na passagem do Senhor, aqui em Lucas capítulo 23 e versículo 26, que no obstante a Jesus Cristo ser tanto maltratado, açoitado, nós compreendemos que ele já estava fraco, já estava debilitado por conta dos açoites, por conta dos maus tratos daquele povo, dos soldados romanos. Então, certa feita, chegou a ponto de Jesus Cristo, chegou a cair com aquela cruz, de tão imensa e pesada que era. Ele já estava sofrido de tanto açoites. E nós imaginamos, olhando aqui na palavra de Deus, que ele chegou a cair. E por ali, a Bíblia diz que passava um certo homem chamado Simão, um cirineu, que morava em Cirene. A Bíblia diz que este homem vinha do campo. Imagino eu que este homem vivia de procurar pratas, ouro, procurando algo para que levasse a sua família, para dar o sustento à sua família, ou seja, para levar o pão para a sua casa. Imagino, queridos e amados irmãos, que ao passar aquele homem, naquele momento que Jesus Cristo caíra com aquela cruz pesada, que olhando para ela nós observamos que era apenas um madeiro. Mas se nós olharmos com os olhos espirituais, louvado seja o nome do Senhor, por dentro daquele madeiro estavam os nossos pecados, estavam as nossas culpas, louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu consigo extrair desse texto que aquele homem, quando passava ali, os romanos indagaram a ele para que ele pegasse aquela cruz e colocasse sobre suas costas e ajudasse a Jesus Cristo a carregá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Imagino também que aquele mesmo homem, aquele pobre homem que vinha do campo, olhou para aquele soldado e disse: mas que culpa tenho eu? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de carregar a cruz desse homem. Louvado seja o nome do Senhor. E da certa feita eu também consigo imaginar Jesus olhando para Simão e dizer: de quem são os pecados? De quem é a culpa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Simão respondendo para Jesus assim: a culpa é minha e o pecado é meu. E ele, Jesus respondendo a ele, isso não está na Bíblia, irmão, é imaginação minha. Jesus olhando para ele dizendo assim: então, se a culpa é tua e o pecado é teu, quem deveria carregar a cruz? Louvado seja o nome do Senhor. E é isso, queridos e amados irmãos, que nós temos que observar, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi enviado a esta terra para morrer por mim, por você e por este mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Estando o mundo em pecado, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então foi assim a trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. Louvado seja a Deus para todo sempre. E não olhou nem para o grande e nem para o pequeno e nem para a posição. Louvado seja a Deus, mas nos deu o direito de serem filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deu o direito de serem feitos filhos de Deus, para que hoje eu e você, o mundo
pudesse ouvir a respeito de Jesus Cristo, a respeito da cruz. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nós, queridos amados irmãos, nós temos esse privilégio, o livre-arbítrio de nós adorarmos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ana Clara e Sofia louvando ao Senhor nosso Deus nessa oportunidade. Oi? Saúde a igreja com a paz do Senhor, amém? Ressuscitou e vive estás, e um dia aqui regressará. Me salvou pela graça, com seu poder me libertou e dos pecados me salvou. Pela graça sou livre, graça, preciosa graça, maravilhosa
reinará. Senhor. Glória a Deus. Queridos irmãos, vamos meditar na palavra de Deus e logo após estaremos celebrando a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 23, verso 23, que nos diz a palavra do Senhor, nosso Deus, nesta noite. Aleluia. Romanos capítulo 3, verso 23. Duas referências, vamos ler só esta, na verdade ler a outra, que é Atos 3,19. Aleluia. Glória a Deus. Você encontrou? Amém? Aleluia. Nos diz assim, Romanos capítulo 3, verso 23. Como é que diz aí? Vamos lá? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amados irmãos, igreja do Senhor nosso Deus, nessa noite, nós estamos trabalhando com os irmãos o nosso cremos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil, que é o conjunto de doutrinas e regras de fé que seguimos e praticamos. Quem foi católico aqui, muito bem, sabia que lá tinha o creio em Deus Pai, né? Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquela reza que a gente fazia. Ali era a confissão ou cremo que nós também fazíamos. Então toda a igreja, todo segmento, toda a religiosidade, para se manter de pé, ela tem que ter um pilar que a mantém, que a segura de pé. E a Assembleia, porque a Bíblia Sagrada, ela é vasta, é ilimitada. Então, por isso que há essa necessidade dessa organização para tirarmos aquilo que nós cremos, que nós acreditamos. E nós, Assembleia de Deus, os teólogos, pesquisadores, escolhemos 16 artigos e compomos um cremos, que é a nossa declaração de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como os irmãos batistas, os irmãos adventistas, todos os irmãos presbiterianos, todos têm o seu cremos, aquilo que eles acreditam. Mas é interessante ressaltar que, embora nós divergemos de alguns aspectos, mas somos unânimes em um só sentido, em um só, digamos assim, em um só cremos, que é ter Cristo como libertador, como salvador, que é ter Cristo como tema central da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E nós já falamos do primeiro cremos, do segundo cremos, do segundo artigo, terceiro, e agora vamos falar sobre o quinto, que é sobre a doutrina do pecado e a necessidade da fé em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Doutrina do pecado. Só para exemplificar para os irmãos. Queridos, a igreja, ela cresce baseada no pilar da doutrina. Igreja sem doutrina não cresce. Igreja sem doutrina não prospera espiritualmente. Pode até prosperar, que nem alguns dizem, mas é de Deus, está crescendo, é de Deus. Sim, nem tudo que cresce é de Deus. O fato de alguém abrir uma sala, comprar uma caixa de som, botar umas cadeiras, isso não quer dizer que Deus está aprovando aquilo dali, não. Isso não quer dizer que Deus está aceitando aquilo. Porque o que nós vemos hoje nessas igrejas que surgem, que nascem, são igrejas sem doutrina, são igrejas sem pé, sem cabeça, são algumas bizarrices que você vê aí nas redes sociais. Tudo isso é o que, irmãos? Falta de doutrina, falta de Bíblia. Porque sem doutrina, irmãos, vira fanatismo. E Deus não quer fanático religioso. Deus não quer fanáticos. A exemplo de fanatismo religioso, podemos citar muitas outras religiões que praticam fanatismo religioso. Deus não quer isso. Deus quer um povo consciente. Deus quer um povo esclarecido. Deus quer um povo, sobretudo, sábio. Quer só um exemplo aí, para os irmãos aí, que teve aqui, eu não tive esse problema, graças a Deus, mas teve dirigente aí que teve problema.
De irmão ligando irmão, e a profecia, irmão, e vai se acabar, irmão, e o anjo vai matar, irmão, e tal, e tal, e tal. Quem lembra da profecia catástrofe do dia 30 de março? Foi 30 de março? Nem lembra a data. Que houve a profecia que o anjo da morte iria passar, iria matar, iria fazer tanta coisa, né? Eu aqui não tive esse, graças a Deus, os irmãos não se perturbaram com isso aqui não. Mas teve congregação por aí que, conversando com alguns amigos dirigentes, que teve problema. Dos irmãos preocupados, ligavam para o dirigente. Tudo isso o que, irmão? Falta de doutrina, falta de conhecimento bíblico. A Bíblia diz: o meu povo erra por não conhecer as sagradas escrituras. Os crentes bereanos, os pregadores que iam lá pregar, eles estavam com a Bíblia. Os crentes de Bereia, olhando e verificando se é verdade. É verdade, está na Bíblia. O irmão está dizendo, é verdade. Mas hoje, infelizmente, alguns de nós não queremos ler Bíblia, não queremos ter conhecimento, queremos ser aí apenas por cabeça de líderes religiosos, por cabeça de irmão de profecia, por cabeça de irmã poderosa de oração. Ei, irmão, nenhuma experiência que Deus possa permitir que o seu servo tenha com ele substitui a palavra de Deus. Ah, irmão, aquele irmão é cheio de poder, ele é experiente. Ei, mas a experiência dele tem base bíblica? A experiência dele está firmada na Bíblia? Não está, por caia fora. Nenhuma experiência, repite isso aí, nenhuma experiência está acima da palavra de Deus. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Outro dia uma irmã mandou um vídeo para mim, de um pregador conhecido entre nós, pregando. Ai, irmão, esse vídeo aí e tal, aonde o pregador me tinha lendo conhecimento. Ah, esse negócio de conhecimento, tem que ter a graça e não sei o quê. Ei, que ela pálida, mas graça sem conhecimento não vai adiantar nada. A Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento. Aleluia, tem que ter o equilíbrio, graça e conhecimento. Graça e conhecimento, se for só graça, vira fanatismo, fica torto, fica penso, fica aleijado. Tem que ter o conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem que ter conhecimento, tem que ter leitura bíblica, tem que ter estudo. E aqui eu não estou dizendo para você fazer curso de teologia. Se puder fazer, faça, melhor, vai lhe ajudar. Mas tem que ter, no mínimo, todo cristão tem que ter leitura de Bíblia. Porque se não tiver, irmão, vai ser presa fácil. Se não tiver, vai cair nessas lorotas de Facebook, de internet, que por aí está. E você sabe muito bem disso, que eu não estou falando aqui nenhuma verdade, a pura verdade. Quando eu passo Facebook e vejo essa marmota, eu nem perco tempo, sobe logo, quero conversa com isso. Curta o like, não sei o que Deus, compartilhe isso aqui com não sei quantos, que Deus vai te abençoar. Ei, que sincretismo religioso é esse? Que macumbaria é essa? Aleluia. Não existe nada disso, irmão. Deus me abençoa, Deus lhe abençoa, independentemente de qualquer ação nossa, vem benefício dele. Ele nos abençoa porque ele é bom, aleluia. Ele nos abençoa porque ele é generoso, ele nos abençoa porque ele é gracioso, e a graça dele é que nos basta. Louvado seja o seu santo nome. A graça dele é que nos basta. Certa feita Paulo estava agoniado. Paulo estava questionando com Deus. O que é que Deus tirou para ele dizer? Ei, Paulo, calma aí, meu filho. Calma aí, Paulo, calma aí. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, doutrina do pecado é uma doutrina que está na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, do Gênesis ao Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. E aonde esse pecado teve origem, irmão Ribamar? Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do pecado, porque em Deus não há espaço para maldade, em Deus não há espaço para nenhum sentimento negativo. Por isso que eu não creio, não acredito naquelas orações: ó, vou te botar debaixo do meu joelho e meu Deus vai te castigar. Ei, que Deus é esse, hein? Que Deus é esse que você está servindo? Que Deus é esse que é um Deus carrasco? É um Deus, é um tirano? Não, isso não existe. Deus é maravilhoso, irmão. A sua bondade nele não existe nenhum mal. Então não crê nessa oração de dizer, eu estou orando por ele, se ele está pagando. Não, nada disso, não existe isso.
O que pode exigir, que eu sempre já disse aqui para os irmãos, é a bondade de Deus sobre a nossa vida. E a mão dele está estendida sobre nós. Nós não somos dilacerados pelo nosso pecado. O que é que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer, Jeremias, se lhe falha a memória, vai dizer, por causa das nossas iniquidades, pela misericórdia do Senhor, é que não somos consumidos por nossas iniquidades. E aí a mão de Deus está estendida sobre nós. E muitas vezes o crente está rebelde, o crente não quer obedecer, está, digamos assim, desaforado contra Deus. Ele diz, meu filho, eu estou te guardando, eu estou te protegendo, eu vou fazer só isso aqui, vou só tirar minha mãozinha aqui sobre tu. Mas ele, mal nenhum, ele faz conosco, note isso aí, mal nenhum, ele apenas encolhe um pouquinho a sua mão. Irmão, e quando isso acontece, não queira saber, irmão, quando isso acontece, o inimigo vem feroz contra nós, mas mesmo assim Deus é bondoso, que não permite com que tire a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então Deus é um Deus de bondade, Deus não há pecado nele. O pecado surgiu, foi com o inimigo das nossas almas, que queria ser igual ou superior a Deus. O pecado do orgulho, de lá ele desceu, aleluia. Como o pecado surgiu no universo, o pecado teve origem no coração de um querubim ungido, que vocês sabem muito bem a história. Ele quis ser igual a Deus, quis usurpar o trono de Deus, e lá não foi permitido. Ele desceu para a terra, porque, irmão, note, Deus não compartilha a sua glória com ninguém. Escute isto, Deus é um Deus exclusivo. Sabia disso? Ou não é assim? Hein, Ricardo? Não é assim? Deus é um Deus exclusivo. O que a Bíblia vai dizer? Não pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro. Então Deus é um Deus exclusivo. E se Ele é um Deus exclusivo, você também é exclusiva de Deus. Você também é exclusivo de Deus. Aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor nosso Deus. Queridos irmãos, e como essa doutrina do pecado, a Bíblia diz que com a entrada do pecado no mundo, e aí com a entrada do pecado veio a morte. Eu já expliquei isso aqui em vários cultos de rua, sempre que eu prego, gosto de fazer essa ilustração. Nosso DNA de criação, a nossa gênese da criação, não existia lá a palavra morte. Então o que aconteceu? A morte é um acidente de percurso. A morte entrou no mundo por causa do pecado, aleluia, e aí todos passaram a morrer. É por isso que é natural nos velórios, quando perdemos alguém querido, quando perdemos alguém que amamos, nós choramos, nós sentimos a dor da perca. Sabe por que nós sentimos? Porque nós sentimos a separação bruta do nosso ente querido. Porque em nosso DNA, na nossa concepção de criação, a morte não era para existir. A morte não era para estar aí. Não, ela está aí como consequência do pecado. E aí, como consequência do pecado, todos passaram a morrer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, infelizmente, hoje, queridos irmãos, no meio da igreja, no meio dos teólogos da pós-modernidade, sobretudo na teologia liberal, de que não existe mais pecado, de que a ideia de pecado é uma ideia da mitologia, da ideia de média, da igreja primitiva, para amedrontar as pessoas, para que as pessoas tivessem medo, mas que na verdade o pecado não existe. Está aí os teólogos liberais pregando isso hoje. E muitos de nós estamos seguindo, batendo palma para esses hereges, que negam a existência do pecado, negam a existência do inferno, diz que o inferno não existe, diz que um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de misericórdia, não fez a sua criatura para ser lançada no inferno. E realmente não fez. É o homem quem escolhe ir para o inferno. Ninguém vai para o inferno porque Deus lançou, porque Deus jogou. Não, o homem vai para o inferno por sua própria escolha. O que a Bíblia Sagrada nos diz? Eis que ponho diante de ti a vida e a morte.
E aí Deus orienta: escolhe, pois, a vida. Então o homem, irmão Raimundo Araújo, é o homem quem escolhe, não é Deus. Deus não lança ninguém no inferno. A vontade de Deus é que todos se percam. Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Jesus que morreu e ressuscitou, ele está de braços abertos para perdoar, para amar, para dar um abraço de perdão e jogar o homem no céu de glória, lançar o homem no céu de glória. Mas isso é o homem quem escolhe ir, não Deus. Mas a teologia liberal hoje está aí pregando isso aí. E muitos de nós vêm sem saber, porque, irmão, ele se camufla, ele não vem dizendo o adversário das nossas almas, ele não vem alguém que fantasia o diabo com chifre, com não sei mais quem, e com tanta coisa. Isso aí é a mitologia, isso aí eu concordo, foi a Idade Média que inventou essa imagem do diabo, mas o diabo não se apresenta para nós dessa forma, pelo contrário, ele se apresenta todo bonitinho, todo lindinho, todo bem ajeitadinho, é assim que ele se apresenta para nós. Você acha que se o diabo se apresentar para você do jeito que é pintado aí, você não correria ou não? Fugiria dele ou não? Hein, irmãos? É claro que fugiria, é claro que corria, né? Conta-se uma história que alguém que criar o seu filho longe da maldade, e aí colocou num convento para estudar no colégio interno, bem longe, bem distante de toda a maldade, sem nenhum contato com este mundo, para ver para que os irmãos entendam a natureza pecaminosa do ser humano, sem nenhum contato externo. E aí um dia esse cidadão saiu do convento, saiu dos muros do convento, foi passear, e aí passou uma moça bonita, e aí ele olhou e disse: eita diabinha bonita, eita cãozinho lindo. Então, irmão, o diabo não se apresenta para mim e para você como essa figura aí que é apresentado para nós. Pelo contrário, ele se apresenta como algo atrativo, como um engoldo, como uma lança para me piscar e visgar você. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas em nome de Jesus, nós louvamos a Deus, porque a nossa natureza pecaminosa já foi mortificada na cruz do Calvário. A nossa natureza pecaminosa já morreu. Louvado seja o nome do Senhor. E se a sua ainda não morreu, nesta noite ela precisa morrer. Louvado seja o nome do Senhor, para que a natureza de Cristo possa habitar em você plenamente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Irmão e irmã, então o que significa pecado? Porque ainda há alguém na sua inocência que possa perguntar: mas o que é pecado? Né? Nós temos a experiência de evangelização. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus, eu admiro a igreja, porque é uma igreja missionária. Nós vamos nos campos, nós vamos nas cidades, nós vamos nas vielas, nós entramos nos buracos que ninguém vai entrar, e nós vamos lá, levamos a palavra. E aí de vez em quando nós encontramos alguém se justificando sem saber o que é pecado. Ah, irmão, mas eu não preciso aceitar Jesus porque eu sou bom. Ei, quem nos salva é a nossa bondade, é? Quem nos salva é a nossa bondade? Quem nos salva é a nossa caridade? Não, de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós lemos aqui Romanos 3:23, porque o salário do pecado é a morte. Então todos nós, ao nascemos com a natureza pecaminosa. E somente o sangue do Cordeiro, somente o sangue de Jesus é que pode apagar da minha vida e da sua vida essa natureza pecaminosa. Então, irmão, o que é pecado? O pecado é transgressão, é violar aquilo que é exigido da nossa parte por Deus. Pecado é iniquidade, é uma palavra com conotação legal, significando uma coisa que não é justa. Pecado é tendência natural ao erro. Pecado é maldade, pecado é desobediência, pecado é incredulidade, pecado é anarquia, pecado é impiedade, pecado é rebeldia contra Deus. E o conceito mais comum entre nós: pecar é errar o alvo. O que é o nosso alvo, irmãos? Qual é o nosso alvo, igreja? O nosso alvo é o céu. Eu sempre costumo dizer o seguinte: João vai dizer: se dissermos que não temos pecados, mentimos-nos e enganamos-nos a nós mesmos. Mas o pecado na vida do salvo, o pecado na vida do eleito,
ele pode acontecer como um acidente de percurso. Mas o salvo eleito não tem prazer, não se delicia, não saboria. Pelo contrário, quando a consciência dele está viva, quando a natureza de Cristo que está nele está viva, que ele peca, que a luzinha vermelha acende, ele automaticamente corre para os pés de Jesus e pede perdão. Não tem prazer, não tem alegria, não tem vida, diferentemente do mundo aí fora, que pelo contrário tem prazer, corre para cima do pecado, se lambuza com o pecado, vive no pecado, se delicia, se deleita, louvado seja Deus. Mas eu e você não, nós não temos prazer em pecar. O nosso prazer é fazer a vontade de Deus, a nossa alegria é servir ao nosso Deus, o nosso deleito é estar no centro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, irmão Ribamar, para a nossa vida? É que eu e você cheguemos ao céu de glória. Que a igreja chegue ao céu de glória. Porque a igreja sou eu, igreja é você. É esta a vontade de Deus. E esse Deus que nós servimos, ele está aqui, nesta noite, para fazer isso na nossa vida. Vamos pulando aqui. Vamos pular, o tempo não dá. No culto de terça-feira a gente fala mais detalhadamente. Doutrina do pecado herdada. Como o pecado de Adão nos afeta. As Escrituras ensinam que herdamos o pecado de Adão de dois modos. Primeiro, culpa herdada. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Culpa, corrupção herdada. Temos uma natureza pecaminosa por causa do pecado de Adão. Além da culpa legal que Deus imputa por causa do pecado dele, também herdamos uma natureza pecaminosa como consequência do pecado dele. Essa natureza pecaminosa, ela é herdada e às vezes denominada simplesmente de pecado original. Pecado original, irmãos. A criança, quando nasce, ela nasce na lei da inocência. E a gente, quando está evangelizando, alguém diz assim: na lei que eu nasci, nessa lei eu vou morrer. Ô filho, tu nasceu na lei do pecado. Tu nasceu na lei do pecado. Tu nasceu na lei do pecado. Aí tem até o hino que diz: você nasceu, cresceu, se corrompeu, está muito diferente do estado que você nasceu. E é por isso que você precisa do perdão de Deus na sua vida. É por isso que todos nós precisamos do perdão de Deus nas nossas vidas. É por isso que nós estamos aqui nesta noite como prova desse perdão. Nós estamos aqui reunidos nesta noite, assentados acerca da mesa do Senhor, para participar da ceia do Cordeiro, com este ato solene nesta noite, com esta simbologia nesta noite. Nós estamos dizendo: o pecado não tem mais vez em nossa vida, a nossa mente está cauterizada para o pecado, a nossa mente não está mais viva no pecado, pelo contrário, a nossa mente está agora purificada pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia nos orienta, ao participarmos da ceia, que nós nos examinemos a nós mesmos, para não participarmos indignamente, porque no céu de glória, onde iremos participar da grandiosa ceia, lá não entra o pecado. Como diz o hino da harpa: no céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantados, por todos são cheios de amor. Aleluia. Então no céu não entra pecado, louvado seja o nome do Senhor. No céu só entra lavado pelo sangue do Cordeiro. E quantos aqui nesta noite estão lavados? Dê um glória para Jesus.
Jesus. Quanto aqui nesta noite se entregaram sua vida para Deus e agora estão purificados neste sangue, aleluia. E com base nisso, nesta noite, é que vamos cear, é que vamos dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Somente o salvo, somente o purificado pode abrir o pulmão, pode abrir a boca, encher o pulmão de ar e dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ai, somente o salvo, somente o salvo, somente Ele e mais ninguém. Então nesta noite, queridos, finalizo aqui nesta noite dizendo para você que, de acordo com as Sagradas Escrituras, e se o cristão viver e pecar, reconhecendo o seu pecado, confessá-lo e abandoná-lo, será restaurado imediatamente a sua comunhão com Deus. Então nesta noite eu posso dizer para você, se o inimigo esteja lhe acusando nesta noite, diga para ele: maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus, aleluia. E nesse momento, amada igreja, iremos cear desse momento, sabendo que a doutrina do pecado é uma doutrina que nós não estamos mais nela, digamos assim, porque nossa vida não há mais espaço para o pecado. Fomos lavados e purificados com o sangue do Cordeiro. E nesse sentimento eu convido a igreja do Senhor aqui nesta noite a participarmos desta grandiosa ceia, aleluia. Convido o irmão Marcos que nos ajude a celebração da ceia do Senhor. A irmã Francisca louva ao Senhor nosso Deus com a distribuição do pão, e a irmã Natália com a distribuição do cálice. Leiamos então a palavra de Deus, que é referência à ceia do Senhor, que nós já lemos desta noite. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, que nos diz o seguinte: aleluia, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Aqui está, amada igreja, na minha mão, a bandeja com o pão, que representa o corpo do Senhor que foi rasgado no Calvário. E nesse momento eu te convido a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos, se concentrar com o trono da graça e dar graça a Deus por esse momento tão sublime e tão importante. Amado Deus e eterno Senhor, aqui está nas minhas mãos este pão, que nessa simbologia, neste ato, Senhor da glória, representa o teu corpo que foi rasgado ali no Calvário em nosso favor. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cadê as irmãs para cantar? Oh, aleluia. O pão da vida descido do céu, da paz, saúde e vigor. Aleluia, glória a Deus. Minha saudação é com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar a Deus esta noite. O pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão, os pés daqueles fiéis, e mesmo traído recebe assim teu vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo meu ser, partindo por mim e pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir
depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção. Cantada na cruz, escrita na ceia, pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, do sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim, pelo meu viver. No vinho, o amor, o sangue, o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Ele me amou. Amém. Glória a Deus. Todos que receberam o pão, todos que são batizados estão em comunhão, receberam o pão. Tem alguém que não recebeu? Faça suas mãos, levante a mão em sinal. Todos receberam, né? Glória a Deus. Então, queridos, curve sua cabeça nesse momento. Eu não vou orar por você. Você pode fazer a sua oração, você mesmo. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo e nós temos acesso à presença do Pai. Então, faça a sua oração nesse momento de agradecimento a Deus. Agradeça a Deus por você estar aqui nesta noite. Agradeça a Deus pelo privilégio de você estar vivo. Agradeça a Deus pela vida que você está tendo agora. Agradeça nesta noite. Vou dar alguns minutos, segundos para você fazer isso aí. Agradeça ao Senhor do jeito que você quiser. Se quiser erguer sua voz, erga sua voz. Se quiser bater palma, bata palma. Aleluia. Tenha liberdade na casa de Deus. Aleluia. Oh Deus. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Oh, amado Deus, amado Senhor, aqui está a tua igreja nesta noite, Pai querido, neste ato solene, meu Senhor, declarando, ó Pai, a sua vinda, porque neste ato nós estamos dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu te convido a comer este pão nesse momento, com esse sentimento de que o céu está mais próximo do que ontem, na minha e na tua vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Amém e amém. Aleluia. Continuando, amados, na simbologia da ceia do Senhor, verso 24. E tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Vou pedir ao irmão Marcos que levante a bandeja para o lado pela igreja. E aqui nesta taça está o suco da videira, que neste ato de Santa Ceia representa o sangue do Cordeiro derramado ali no Calvário para nos purificar de todo o pecado. Amado Deus e eterno Senhor, aqui está nas minhas mãos este suco da videira, meu Senhor, que representa o teu sangue derramado no Calvário. E neste momento, Pai querido, teu filho, teu servo, irmão Marcos, que está com a porção dele na bandeja, Pai, vai distribuir a tua igreja com este sentimento de que fomos lavados, purificados em teu sangue. Amém. Glória a Deus. Cadê a irmã que vai cantar? Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. Ouçamos o louvor da irmã enquanto os irmãos